É uma alegria muito grande estar novamente aqui com os amigos do Grupo Espírita Fabiano, depois de ter aqui começado, né, a fazer estudos também há mais de 30 anos, então é sempre um aconchego, né, um reencontro com amigos, estar aqui de volta e poder compartilhar esses momentos. Justo no instante em que se completam aí 60 anos abençoados de trabalho dessa casa, agora no dia 17 de outubro, então é uma honra poder participar desse momento, dessa festa, e pensando, né, no material que estava sendo apresentado aqui antes da apresentação aqui dos slides, me ocorreu a seguinte frase, né, de Tiago, na Epístola de Tiago: mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Que grandes obras tem o Fabiano para apresentar, né? Em 60 anos, quantas dificuldades foram vencidas, quantas lutas foram enfrentadas, que belíssima história e legado de exemplos têm os seus pioneiros para oferecer aos trabalhadores de hoje, e que responsabilidade desses, né, de dar sequência a esse legado para aqueles que virão depois e mais tarde. Essa é a corrente do bem, né? A corrente do bem que vai passando o bastão de geração a geração para que um pedacinho do céu se materialize na terra. E não é sem esforço que isso acontece. Então, parabéns ao Grupo Espírita Fabiano, aos seus trabalhadores, e é muito bom poder participar um pouquinho dessa festa. Bom, eu descobri que me deram esse tema resignação 2 vezes. Então, se vocês forem lá em outubro de 2016, vocês vão ver que eu vim aqui para falar sobre resignação. E aí me convidaram esse ano de novo para falar em resignação, não atentei para isso, mas como procuro ser resignado, falei, vamos obedecer, né, às circunstâncias e vamos fazer, né? Evidentemente que nós vamos procurar trazer hoje um recorte completamente diferente daquele que foi dado há 3 anos atrás, de tal forma que depois, quem tiver curiosidade de comparar os dois, tenha bom proveito ouvindo lá a versão 1 e a versão 2, né? Que elas se somem e que não redundem em mais do mesmo, né? Então foi muito interessante esse exercício para trazer outros aspectos do mesmo assunto, né? Então vamos lá. Essa frase do Cristo é um marco, é uma diretriz, é uma bússola, é um norte para todos nós que nos pretendemos cristãos, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A Madre Teresa d'Ávila, na sua sinceridade rude, na sua determinada determinação, como ela mesma dizia o seguinte: cristão gosta de cruz. Cristão gosta de cruz. Porque a cruz é a medalha do atleta cristão. Se você ganha medalha se você não ganha medalha numa prova qualquer, significa que você não conseguiu aquele máximo de performance que poderia obter, né? Se você ganha uma medalha de bronze, meu Deus, que alegria! Sinal de que você foi assim, homenageado pela conquista alcançada, pelo mérito diante dos outros concorrentes, né? Dos outros atletas. Se você ganha a medalha de prata, melhor ainda. E se ganha medalha de ouro, ganha aquela, como é que é, aquelas coroas, né? As coroas da vitória, né? E você chega então ao alto do pódio
e tem todas as homenagens e as palmas pelo resultado alcançado. A vida do cristão também é assim. Tem cruz de bronze, cruz de prata e cruz de ouro, né? E o que vai fazer a diferença entre uma e outra é o tamanho do sacrifício, é o amor com que esse sacrifício foi enfrentado. Então, muitas vezes é necessário um amor indescritível para atender aqueles que requerem a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso cuidado. Principalmente dentro de casa, né? Às vezes, muitas vezes, ou a maioria das vezes, a medalha de ouro está dentro de casa. A gente vai lá para o centro, faz muita coisa, tal, é bacana, é ótimo, mas é dentro das quatro paredes do lar que tem lá a pontuação da medalha de ouro. O próximo mais próximo, que exige de nós aquela paciência da qual nós não nos sentimos capazes ainda, que nos exige aquele tempo de que nós não dispomos, que requer a nossa saúde, a nossa paciência, a superação dos nossos limites. Não é assim que faz o atleta? Não diz, esse atleta superou os seus próprios limites? Não é assim? Então, muitas vezes na vida tem sempre alguma circunstância na vida, tem sempre um nome que você está pensando agora, uma circunstância que você está pensando agora, que é a sua medalha de ouro, que é aquela que está lhe exigindo a superação das suas limitações antigas, mas que lhe assinala como promessa para as conquistas novas. A resignação é a aceitação da prova, é o ingresso. Quando o atleta chega lá e não tem que se colocar na linha de partida, né? Tem lá a posição, tem uma estrutura lá para apoiar o pé, ele não tem que se inscrever. Então, quando você escolhe as provas lá em cima, é a sua inscrição. Quero participar da maratona tal. Quando você desce, encarna, você começa a sua preparação para a maratona, que pode começar cedo ou tarde, mas chega um dia da vida, sem muito alarde, sem que você se dê conta que a prova começa. Você ouve o tiro de largada, e aí toda aquela preparação que você recebeu lá no Grupo Espírita Fabiano, aquelas palestras, anos e anos a fio, né? Finalmente tem uma razão de ser e tem um propósito a ser superado. E por que o cristão gosta de cruz? Ele gosta de cruz porque ele sabe que esse desafio é aquela porta estreita que ele quer passar, é aquele limite que ele quer superar, é aquele salto qualitativo, espiritual que ele quer vencer, por mais difícil que seja. Vale a sua vida, vale a sua felicidade, vale a sua conquista. Chegando lá em cima, ele talvez, como se chega ao final de uma prova, ele estará exaurido de extremo cansaço por ter vencido aquela prova e ter obtido a cruz de ouro. Mas que felicidade, que paz, por ter se disposto a enfrentar aquela prova, por ter se preparado para ela, ter enfrentado com todo o sangue, com toda a dificuldade possível e ter conseguido a palma da vitória, a coroa da vitória, a cruz de ouro tão aguardada, tão ansiada. Então, quando nós pensamos em virtudes cristãs, quando você pensa na virtude da caridade, normalmente ela diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo.
Então, amar ao próximo como a si mesmo, né? A caridade tem a ver com essa empatia lá da questão 885 do livro dos 886 do livro dos Espíritos. Que significa a palavra caridade conforme entendia Jesus? Benevolência, tolerância e perdão. Então, se diz assim: fora da caridade não há salvação, fora da benevolência não existe salvação. Fora da tolerância aos erros alheios não existe salvação. Fora do perdão aos erros alheios não existe salvação. E essa frase devia estar no banheiro, lá no espelho de todo espírita, para a gente ver todo dia de manhã. Porque não há caridade sem paciência, benevolência e tolerância. E a caridade é a nossa principal bandeira. Fora da caridade não há salvação. A caridade que não é um sentimento exclusivo de religião alguma, é um convite universal que se faz a todos para que a família humana toda se una para vencer as suas deficiências, as suas dificuldades, e apesar das suas deficiências e apesar das suas dificuldades, individualmente falando, coletivamente possamos alcançar a felicidade. Então, a caridade é a virtude que orienta o nosso relacionamento com o outro. Mas a resignação é a virtude cristã que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, ao amar a Deus sobre todas as coisas, a obedecer à lei de Deus, que conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos está na nossa consciência, é ouvir a voz da consciência. Me perguntaram uma vez: mas traduza essa ideia de resignação em uma só palavra, porque normalmente ela é associada como é que se diz? Quando a pessoa é muito conservadora, é conformada, com conformismo. Resignação é associada com conformismo. Sabe o que é conformismo? É você cruzar os braços diante da dor. Você está doente, meu Deus, ó mundo, ó vida, não tem aquele personagem lá do desenho? Ó mundo, ó vida. Mas você não vai no médico? Não. Mas você não vai tomar remédio? Não. Você não vai fazer exercício? Não. E aí só piora. E aí, meu Deus. Isso é conformismo. Ficou desempregado. Você não vai procurar emprego? Não. Está tudo tão difícil. Você não vai procurar amigos, não vai bater em porta aí, ver se aparece alguma coisa, achar alguma coisa para fazer. Não, está tudo tão complicado. Isso é conformismo. Então, conformismo é cruzar os braços diante da dor. É ficar paralisado diante da dor e aceitar como aquilo é assim mesmo, não tem jeito. Resignação é cumplicidade com a vida. Cumplicidade no sentido positivo, de parceria. Então, a vida lhe deu uma doença, eu vou procurar o remédio. Então, se a minha prova é enfrentar aquela doença, como a prova lá dos atletas, né? Se eu, como atleta da vida, tenho que enfrentar aquela doença, eu vou procurar o médico, e se não resolver com o primeiro, eu vou procurar o segundo, e se não resolver com o segundo, eu vou procurar o terceiro, e se não resolver com aquele remédio, eu vou procurar outro, e assim sucessivamente. E se eu perdi um emprego, eu vou primeiro fazer a A, depois vou procurar a B, depois C, e daí vou tentando a vida inteira. A minha parte na prova é continuar correndo, é correr, é ficar em movimento. Agora, como atleta, no final eu tenho que aceitar o resultado. Não diz assim, espírito esportivo? Você não aceita o resultado, você correu,
Mas aí você não chegou na reta final entre os 3 primeiros. Você não vai lá e cumprimenta o colega que conseguiu? Não é assim que se ensina? Você não aceita o resultado? Então, resignação é, apesar dos seus esforços, apesar do melhor que você fez, você vai aceitar o resultado qualquer que seja, porque esse resultado está na mão de Deus. É a sua cruz. Então, nasci numa época em que não tinha anestesia. Meu Deus, e tive que, fazer uma cirurgia sem anestesia. Meu Deus, que coisa horrorosa, porque naquela época era uma vida difícil. Nasceu na época de vacina lá, anti-sarampo, as gotinhas do Dr. Sabin. Puxa vida, agora está fácil. O mundo de expiação em provas está ficando para trás, né? Eu agora vou ali, recebo uma gotinha de mãos carinhosas e pronto, já, né? Tem anestesista, o anestesista fica lá do lado da cirurgia o tempo inteiro e tal. É outra vida. Então, se você tem um problema que as condições de momento não conseguem resolver, apesar dos seus esforços, aí está a sua cruz. Então, você perdeu o emprego, e aí tentou tudo que era possível e nada resultou, segura firme, está na hora da prova. Tente fazer o melhor, tente fazer o possível, não desista, persista, mas aguarde o desenrolar da coisa, porque pode ser que aí esteja a sua prova. E aí que ao final dela, você, puxa, eu consegui, eu desenvolvi coisas novas, eu me virei, reinventei minha vida, mudei os hábitos para corrigir minha saúde, fiz o impossível, e chega o outro lado da margem, você tem aquela sensação, eu consegui. Pode ser que eu não tenha conseguido superar a doença e tenha desencarnado. Pode ser que eu não tenha conseguido resolver aquilo que eu queria do jeito que eu tinha imaginado. Mas pode ser que eu consegui superar aquela prova. E eu olho no final com lágrimas nos olhos, porque, poxa, eu consegui. A minha cruz eu soube carregar com dignidade. Então, a resignação é essa cumplicidade com Deus, onde Ele me dá a dor mais suave que me for possível, como se fosse a enfermeira dando pirulito para a criança para dar a injeção. Né? Olha, brinca aqui com o pirulito, aí quando a criança se distrai, dá a injeção. Mas dá o pirulito antes, para distrair a criança, para suavizar. Deus é assim com a gente. Então, assim, hoje, uma amiga nossa celebrou o que seria o aniversário de 46 anos de um filho que aos 33 faleceu de tetraplegia. O rapaz tinha 28 anos, foi para a praia, acho que aqui no Recreio, adulto, fortão, assim, ninguém podia imaginar, levou um tombo de uma onda, caiu de um mau jeito e ficou tetraplégico. A mãe era filha de uma zeladora de prédio, então a família humilde. E de repente estava com home care dentro de casa, aquela estrutura, o rapaz ficou meses no hospital, aquela coisa toda. Viveram 5 anos, um sacrifício sem tamanho em prol daquele filho, todas as dificuldades que você possa imaginar, de dinheiro, de tempo, de saúde, a família inteira se mobilizou. Um dos irmãos estava fazendo faculdade, saiu da faculdade para ficar cuidando do outro. Tudo que vocês possam imaginar de sacrifício foi feito por aquele irmão. Em determinado instante ele faleceu. Ele não conseguia respirar sem aparelho. Então já era... É incrível que ele tenha durado 5 anos, né? Ali é diferente a conta, né? E para ele foi uma libertação. Imagina você ficar 5 anos em cima de uma cama, vendo o sacrifício da família, vendo aquilo tudo. Ele era o provedor da família e já não podia mais prover, então todas as dificuldades.
E hoje ela lembra, né, do filho e diz, poxa, né, para ele foi uma libertação. Eles não conseguiram vencer a doença. Mas eu pergunto, não ganharam uma medalha? Aquela família, imagina quando chegar na espiritualidade, o encontro dessa família, o abraço que essa mãe e esse irmão vão receber, o obrigado. Imagina ele antes da encarnação dizendo, poxa, eu não sei se eu vou ser capaz de superar essa prova, eu vou precisar de vocês. E eles dizendo, pode vir, aceite a prova, nós vamos te ajudar. Tem certeza, vocês vão conseguir? Olha, vai ser muito difícil, vai ter dificuldade. Não, nós vamos com você, vamos juntos. E foram, e fizeram. E ele desencarnou em paz, assistido, com todo o carinho do mundo que se possa oferecer a um parente nessas condições. E eu pergunto, o que esse rapaz vai dizer para a mãe e para o irmão quando chegar lá em cima? Medalha é pouco, né? Então, para nós espíritas, a compreensão de que nós escolhemos nossas provas é fundamental para a superação delas, para um bom relacionamento nosso com as nossas dificuldades, quaisquer que sejam. Quando você se dá conta, e esse é um benefício inestimável, inenarrável da doutrina espírita para nós todos, quando você se dá conta de que foi você, com o nível de consciência que tinha na espiritualidade, olhando o seu passado, olhando o seu histórico espiritual, decidiu bancar esse ou aquele outro tipo de problema e enfrentar aquela dificuldade, seja de saúde, de dinheiro, de relacionamento, qualquer que seja a sua aprovação, essa consciência nos torna mais maduros, nos torna espiritualmente falando mais adultos, nos torna mais seguros e mais capazes de enfrentar as nossas próprias dificuldades. Assim como a palavra milagre, passa lá, por favor. Assim como a palavra milagre e a palavra acaso, a palavra injustiça, pode avançar mais um. A palavra milagre, pode avançar. Depois, acaso e injustiça, pode parar aí, obrigado. Pode voltar. E a palavra injustiça não tem possibilidade no calendário, no vocabulário espírita. Nós já sabemos que milagre não existe, né? Nós já sabemos que Deus não derroga as leis da natureza. Nós sabemos que não há acaso. Acaso é igual nada. O que é o nada? Nada não existe. Pensa bem, para e pensa com toda a lógica possível, a mais cartesiana possível. O que é o nada? O nada é aquilo que não existe. Assim como um acaso, assim como injustiça. Quando você pensa assim, aquilo é uma injustiça, então injusto é Deus? Nós estamos certos nas nossas percepções, você não se lembra nem quem você foi na encarnação passada. A nossa condição atual é absolutamente limitada. Você diz assim, por que eu não lembro da minha encarnação passada? Porque nós somos espíritos atrasados. Você não tem nada de bonito para lembrar, meu filho. Se lembrasse, ia andar na rua assim, ó. Se eu viesse aqui fazer palestra para vocês lembrando o meu histórico, ia me esconder aqui, né? De vergonha, ó. Peraí, né? Boa noite, tudo bem? Olha, vai ser um prazer estar com vocês aqui, não é isso? E vocês também aí, cheio de papelzinho na frente, né? Um lembrando do histórico do outro, ia ser um constrangimento, né? Então, por que não lembra? Por causa disso. É uma bênção, né? E por quê? Porque no nosso estágio atual,
a capacidade craniana, a estrutura cerebral, psíquica, não suporta mais de uma memória física. Quando você tem um computador, não tem lá vaga lembrança no aparelho, não tem que botar lá pente de memória, não sei o que, não é assim? Então, quando nós formos mais desenvolvidos, mais espiritualizados, nós teremos capacidade para lembrar de outras vidas. Só não lembro agora porque ainda não desenvolvemos a nossa estrutura orgânica nesse sentido. E naquela ocasião nós teremos melhores lembranças para lembrar, né? Então aí fica mais suave o processo. É tudo proporcional. Então, assumir a injustiça como possibilidade é cair na questão do acaso. Então, olha, você foi sorteado para enfrentar esse problema. É assim a nossa compreensão? Pois olha, desde a publicação do Céu e Inferno, em 1865, com a publicação do Código Penal da Vida Espírita, né? Nós descobrimos, através do depoimento dos espíritos e os quase 100 livros que Chico Xavier publicou com aquelas mensagens de parentes e pessoas, de familiares, leia e veja o tipo de vida e o tipo de consequência e o tipo de morte. Nenhum de nós está desavisado. E aí você vai ver, não, foi justo, porque eu em outra vida fiz assim, assim, assado. Por quê? Porque quando você chega no plano espiritual, você passa a lembrar aquilo que justificou a dor que você enfrentou. Só temporariamente, só enquanto encarnar, nas 16 horas do dia que você está encarnado, nas 8 horas que você está dormindo, você lembra, né? Você sabe que temporariamente você não vai lembrar. Mas não necessita, né, assumir que você é vítima de uma injustiça, porque não existe injustiça. Porque uma das duas principais características do nosso Pai Celestial são o amor e a justiça. A vida é feita de equilíbrios. E ainda digo mais, você quer saber o que você fez a alguém? É o espelho perfeito, completo, exato, na escrita daquilo que você está enfrentando. Ah, não é possível. Ah, não é possível. Será que o que eu estou enfrentando agora é o que eu fiz? Eu não sei nem o que é, mas é. Pode escrever que é. E assim como 2 e 2 são igual a 4. Ah, mas eu não sou tão ruim assim. Agora. Mas vai ver sua ficha corrida lá para ver se não tem essas manchas lá no meio do caminho. Porque a pessoa pensa assim, ah, mas na vida passada eu não podia ser tão ruim para fazer um negócio desse como eu estou sofrendo agora. Mas Deus é pai, Deus não é padrasto, né? Deus é bom, e às vezes aquilo que você fez lá para trás mente, só agora que você vai ter o pagamento da dívida. Então o sujeito foi romano, matou não sei quantos, bababá, agora está com um problema no fígado, não sabe quantos que ele espetou lá com a espada. Agora a dorzinha no fígado, olha que tem remédio, tem anestesia, tem tudo, é só uma... Imagina lá atrás quando ele furava os outros lá sem anestesia, sem nada, entendeu? É um pálido reflexo daquilo que ele fez. Tá? Então é um ponto aí para a gente pensar. Então, voltando aqui, volta, por favor, mais, pode ir voltando. Volta para o slide anterior, por favor. Então está aí, resignação é aceitar pacientemente o que se apresenta ou acontece, conformar-se, sujeitar-se, submeter-se à vontade divina. Qual é a melhor oração que eu posso fazer diante dos meus problemas? Prece para... Olha só, gente, como é que é? 7 de outubro de 2019... 20 horas e 40 minutos, prece para enfrentar qualquer problema na vida. A prece de Jesus no Getsemane: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a tua vontade e não a minha.
Essa é a prece do homem diante da cruz. Vou repetir, anota, não é longa, né? E é milagrosa, aquela que prepara você para ganhar a cruz de ouro, né? Em qualquer prova da vida. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade e não a minha. E vai para o Calvário, e vai carregar a cruz, e vai dizer no final para todos os seus desafetos: Pai, perdoai porque não sabem o que fazem. E vai coroar a sua vida e a sua trajetória dizendo, como disse o Cristo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Esse é o cristão diante da cruz. Mas eu não queria cansar vocês aqui com essas reflexões. Eu procurei trazer essa introdução e, para concretizá-la, né, para finalizar esse introito, lembrando que a dor equivale à lei do atrito na vida. Quando você quer frear alguma coisa, você não tem que ter atrito. Vocês aqui na ladeira, né? O que freia? É o atrito. Então a dor é o obstáculo que a vida impõe para você não cair num erro pior. É uma proteção, é uma rede de proteção. O fato de você... Por exemplo, pessoas que não têm sensibilidade correm grandes riscos. Então, uma pessoa que não tem, por exemplo, sensibilidade na mão, bota a mão numa lâmpada quente, ela vai queimar a mão, não vai sentir. A dor é um alerta que protege a mão. Quando ela encosta e queima, ela tira rápido. Então, uma das dificuldades também é a gente imaginar, dentro de uma visão antropomórfica, que Deus castiga com aquela sanha e irritação que os homens castigam. Deus é mãe. E mãe, até quando castiga, é com carinho. Não é isso? Então, bota ali o calor para proteger, para não queimar. A dor é uma proteção. Então a gente, aquele sujeito, o Chico Xavier sofreu tudo que você possa imaginar. Mas a dor foi a proteção que ele pediu no planejamento espiritual dele para conseguir ganhar a cruz de ouro. E o grau de dificuldade, observe o seguinte: muitas vezes no final da vida você tem a prova mais difícil, porque quando você está novinho, você ainda está destreinado, né? Ainda está, incipiente nas suas modalidades. Mas conforme o tempo vai passando, você vai amadurecendo, você vai ficando mais forte, vai ficando mais resistente para enfrentar adversidades maiores. O atleta júnior tem um grau de dificuldade diferente do profissional, diferente do sênior. Cada um tem a sua etapa. Então nós temos que ver a dor como proteção, não como castigo, como se Deus estivesse irritado do outro lado, mandando raios para a sua vida. Toda experiência é aprendizado, toda dor é remédio, toda experiência negativa é uma lição que está lhe trazendo para evitar o mal maior. Mas aí, pensando nessa história toda, eu pensei o seguinte: olha, melhor do que falar de teoria é trazer casos concretos. E aí eu reuni 4 causos. Tem um ali que é uma poesia, mas trouxe assim causos para mostrar como é que nós podemos trabalhar a resignação e podemos fazer dela a nossa medalha, o nosso elemento de distinção. Como é que o espírita cristão, o cristão espírita pode se distinguir da sociedade pela sua lucidez, pela sua maturidade espiritual e pelo seu grau de suportação, pelo seu grau de resignação. E também iluminar outros aspectos que podem nos ser muito úteis, né?
Então, eu trouxe o texto, mas eu não vou me prender nele, eu só estou mostrando porque depois quem quiser pode ter a historinha, pode procurar a fonte, está tudo aí, tá? Então, nesse primeiro caso, o remédio justo é do Emmanuel, através do Chico, no livro da Esperança, no seu capítulo 9. E ele faz as seguintes considerações. A gente acha que a dor é castigo, né? E que dizer das mães que muitas vezes se veem obrigadas a internar seus filhos em manicômios para evitar que eles incorram em crimes que comprometam em definitivo suas vidas? Qual é a sensação de uma mãe, a dor de uma mãe, de um pai, quando tem que levar o filho para uma internação desse tipo? É ele que foi o fruto das suas alegrias, das suas esperanças, dos seus zelos, das suas noites em claro, e por uma circunstância qualquer da vida, uma obsessão, como o Dr. Bezerra de Menezes enfrentou, né, com seu filho Antônio, e de repente tem que internar num local desse, para o rapaz, para a jovem se recuperar, para não incorrer num erro mais grave, um suicídio, uma situação definitiva. Por maior que seja a dor, a mãe não faz? Não leva ali, não interna? E um casal de pais que precisem levar seus filhos para uma amputação no hospital, cientes de que aquela amputação vai salvar a vida da criança, não levam? Qual é a sensação deles numa sala de espera? Agora imagine os nossos mentores, quando nos internam no hospital terrestre para enfrentar dores acerbas. Nós não estamos desamparados pelo fato de nos vermos aflitos. Percebe? A dor nossa é a dor do pai e da mãe que levou para o hospital para fazer um tratamento doloroso, mas se você tivesse olhos de ver, você veria mãos de anjo segurando as suas, afagando a sua cabeça. É a nossa falta de sensibilidade que não nos leva a perceber. Mas jamais, 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 jamais deveríamos sequer pensar na possibilidade de estarmos desamparados. Porque aquele que já está sofrendo, imaginem que a criança que está lá, né, no quarto de hospital, não agradecesse o carinho dos seus pais, não ficasse feliz com a presença dos seus pais naquele momento de dor. Pois quando nós, no momento de rebeldia, de revolta, dizemos assim: Deus me desamparou, aquilo é como uma faca, um punhal na alma do seu protetor espiritual, porque ele combinou com você aquela situação, ele planejou, ele levou aquilo ao melhor que pode acontecer naquela circunstância para você, por mais doloroso que seja. Mas aquilo vai levar a um benefício que, se hoje você não consegue entender, tente aceitar, tente dar tempo ao tempo para que o resultado, para que o benefício apareça. E lá na frente você possa dizer: puxa vida, se aquilo não tivesse acontecido na minha vida, eu não teria feito tais e tais coisas. Então nunca mais, né, deixemos que nos nossos pensamentos apareçam esses sentimentos de revolta, de aflição, dizendo: eu fui desamparado por Deus porque aconteceu isso comigo. Nunca. Deus não desampara ninguém. E quando você pensa que você está mais sozinho, uma corrente de amor está ao seu redor, ao seu alcance, fazendo tudo o que é possível para suavizar a sua dor, a sua provação. Tente orar, e talvez você vá percebê-la, talvez você vá entendê-la, e vai ver quantas mãos invisíveis estão ali ao seu dispor, tentando suavizar a sua provação. A outra história é essa do livro, que é muito bacana. Um advogado era contra a doutrina espírita.
daqueles adversários entranhados, chegou a tirar férias para escrever um livro para falar mal da doutrina espírita. Um dia, passando na frente de uma escola, dirigindo um carro, atropelou uma criança, e a criança morreu. E ele não era culpado, a criança saiu correndo da escola, se meteu na frente do carro, aquelas coisas de criança, né, atrás de uma bola, uma coisa assim. Era absolutamente impossível que ele tivesse freado o carro a tempo de evitar a tragédia. Ele estava realmente inocente na situação. Mas ele pegou o corpo da criança, com as testemunhas todas, e foi até a casa da criança para entregar o corpo aos pais. E já esperava uma recepção de revolta, de ódio, de aflição. Mas os pais da criança eram espíritas. E no que entenderam a situação, e né, apesar de toda a tristeza, toda a dor diante do corpo do seu pequenino, etc., disseram a ele: não, já soubemos, o senhor não é culpado, vamos orar juntos, se aconteceu é porque tinha que acontecer, vamos nos irmanar aqui numa prece, o senhor siga seu caminho em paz. Da nossa parte não vai haver nada. Ele: mas vocês não vão botar uma ação na justiça? Não vão me condenar? Não vão me... Não, senhor. O senhor sai daqui com a sua consciência limpa, e nós vamos só chorar a nossa dor, mas o senhor siga em paz o seu caminho. Diante dessa manifestação de grandeza, de humanidade, acima de qualquer expectativa, ele jogou fora os seus originais do livro contra a doutrina espírita e se tornou espírita também a partir daquele exemplo. Então, quantas histórias maravilhosas, essa é só uma entre dezenas, né, existem, de que muitas vezes um gesto de resignação pode resultar na conversão de muitos, porque é uma grandeza, é um valor moral que se sobrepõe a todos os murmúrios humanos, a todas as fraquezas humanas. Trouxe também uma poesia do Casimiro Cunha, sobre a questão das queixas. A gente está habituado a reclamar de tudo, né? E aí ele diz aí, ó: tenho aqui sua consulta, meu caro Raimundo Seixas. Você pede opinião quanto ao problema das queixas. Sem rodeio sobre o assunto, posso afirmar, meu irmão, toda queixa quase sempre é conversa gasta em vão. A gente chora, reclama, no entanto, o caso é sabido. Lamentação sem trabalho é voz de tempo perdido. Cada pessoa recebe certo serviço a fazer. Somos nós servos da vida, cada qual em seu dever. Se o espírito é rebelde perante o mínimo encargo, inclina-se para a fuga, começando em verbo amargo. Lastima-se contra o tempo, em tudo seja onde for, censura-se o pó, a pedra, o vento, o frio, o calor. Mas nessa história de queixas você pode registrar: quem caminha reclamando principia a piorar. Dever é um fardo do céu, e há quem o vote a desprezo. Surge uma lei vigorosa, impondo ao fardo mais peso. Parece que Deus nos cede uma cruz de dons extremos. Fugindo a ela, encontramos as cruzes que merecemos. Você recorda o Alexandre? Clamava contra as chefias. Depois ficou sem trabalho por mais de 500 dias. Chorando 4 cruzeiros, saiu Antonico Brotas. Vindo logo a tromba d'água, levou-lhe o colchão de notas. Reclamando do anel perdido, a irada dona Rosenda, transportando vela acesa, incendiou a fazenda. Zangando-se contra a chuva, dona Liquinha Pastura, ao correr teve uma queda de 4 metros de altura. Penso hoje, caro irmão, pelas provas que já vi, a pessoa em se queixando perde o controle de si.
Após a morte do corpo é que se vê quanta gente lastima o tempo perdido ao zangar-se inutilmente. Anota o caso em você e em derredor. Na vida de quem se queixa, a vida fica pior. Se você quer ser feliz na terra e no mais além, trabalhe, siga e prossiga, sem se queixar de ninguém. Sensacional, né? As queixas viraram um hábito. Hoje em dia eu vejo todo mundo reclamar de todo mundo. Aquele poema do Drummond, como é que é? Maria amava José, que amava Silvia, que amava não sei quem, né? Hoje você pode inverter e botar assim: José reclama de Maria, que reclama de Raquel, que reclama de Joaquim, que reclama de Manuel, e por aí vai. No final volta ao mesmo, e todos reclamam de todos. Mas para fechar, eu quis também trazer aqui uma historinha, que é de uma obra que é preciosa, chamada Jesus no Lar, que eu acho que é o ponto final aqui para a nossa reflexão, nessa segunda rodada, né, sobre a resignação, né? Normalmente, o sentimento de injustiça está ligado a um sentimento inconfessável de autovalorização ou de sobrevalorização do nosso ego. Eu prefiro aceitar que Deus é injusto do que eu errado. E essa história é muito interessante porque ela nos dá um pouco dessa ideia. A visita da verdade. Não procurem ler não, que eu vou contar para vocês, eu vou voltar aqui só para... A visita da verdade. Está lá no capítulo 25 do Jesus no Lar. Um sujeito cego se sentia instalado numa câmara de muito maltrato, muito mal cheirosa. E ele reclamava, porque dizia: como é que uma pessoa como eu, tão digna, tão perfeita, tão sábia, tão justa, tão correta, tão maravilhosa, tão incrível, tão fantástica, tão frequentadora de casa espírita, palestrante de casa espírita, e por aí vai, né? Como é que eu posso estar nessa pocilga, fedendo, cheirando mal? Eu sinto aqui as moscas ao redor. Que situação! Eu quero ir para um hotel 5 estrelas. Se a vida fosse justa, eu estaria muito bem instalado, tudo seria, né, maravilhoso, eu estaria numa cama de diamantes, numa situação muito boa. E aí a vida, se condoendo daquele miserável, né, mandou primeiro a visita da caridade. E a caridade foi lá e consolou ele, né, e fez toda a proteção possível, tal. E ele continuou reclamando da vida, recebeu assistência, recebeu visita, mas mesmo assim reclamava, revoltado contra a vida, contra tudo e contra todos. Nada servia, tudo era ruim, tudo era um problema. Depois, eu acho que foi a paciência, foi uma outra virtude dessa, foi a paciência, visitou, convidou a reflexão, convidou para ele, né, pensar melhor, se aprumar, lembrar que a vida é curta, que as provações passam, mas que a vida espiritual é eterna, que um dia, né, teremos o conforto da transição, e mesmo assim ele continuou reclamando de tudo e tal. Até que finalmente mandou a visita da verdade. E a verdade fez com que ele abrisse os olhos. E ele percebeu que o motivo daquelas moscas todas, daquele cheiro ruim, daquilo tudo, era o corpo dele. Na verdade, ele sofria de uma doença atroz. E dezenas de pessoas se desdobravam em requintes de higiene e paciência, trocando lençóis, trocando, gases, curativos, dezenas de vezes por dia, perfumando o ambiente, tentando de todo modo
suavizar a dor dele, num mutirão sem fim de encarnados e desencarnados trabalhando em seu auxílio, sem que ele, por ser cego, tivesse condições de entender. Mas finalmente, visitado pela verdade, ele percebeu que o problema era só dele, e que só a cegueira do seu coração fazia com que ele alimentasse tanta revolta, tanta tristeza no seu coração. Muita paz, muito obrigado mais uma vez por participar dessa festa de luz, que Jesus os abençoe o nosso Salomão, os trabalhadores aqui da casa do Grupo Espírita Fabiano. Foi uma honra ter participado, ainda que brevemente, dessa festa espiritual de vocês. Muita paz.